Bom dia! Retornando à nossa aula sobre o Japão, agora na nossa aula número 2, nós vamos trabalhar sobre a demografia do Japão. Nós vamos compreender a distribuição populacional sobre o território japonês, compreender como a população está organizada sobre o território japonês. Nesse mapa de densidade populacional japonesa, nós podemos observar que a população se concentra nas áreas centrais em direção ao sul. Isso porque as regiões mais elevadas aqui, ó, de mais altas latitudes, elas são mais frias. Então, isso, de certa forma, acaba criando uma pressão nas regiões mais favoráveis, de clima mais ameno, de presença de áreas com maior volume de água, como nós citamos o rio Shinano aqui, né? Então, ou seja, a população japonesa se concentra nessas áreas aqui. Nós podemos verificar que nessas áreas mais claras, a população não passa de 100 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que nessas áreas mais escuras aí, ó, como está de preto aqui, ó, essas áreas ultrapassam o número de 5.500 pessoas por quilômetro quadrado. Então, ou seja, concentra população de mais em determinados locais, em regiões, e população de menos em outras regiões do território. Conforme podemos observar nesse mapa, que os maiores centros urbanos se localizam do centro para o sul. As cidades que estão mais ao norte, ela possui um porte menor do que as que estão mais no centro-sul. Podemos citar o exemplo de Tóquio aí, ó, que é uma das maiores, né? Osaka, Kobe, que também é um grande centro urbano, né? E essa área dessa região centro-sul aqui, ó, forma o que nós denominamos de megalópole. Essa megalópole ela une aí, ó, grandes centros de tecnopólios, centros industriais, unindo uma das maiores produções industrial do Japão. E também os maiores centros de pesquisa, que são os tecnopólios japoneses, onde se concentra o cerne da pesquisa japonesa. Nesses pontos roxos, como já destaca aí, ó, eles se concentram mais nas regiões centro-sul, enquanto que para o norte, esse número de tecnopólios vão diminuir. Aqui se concentra a maior produção industrial japonesa, a maior concentração populacional japonesa, as decisões político e econômicas do Japão. Essa área, ela não só é a mais urbanizada, como também ela exerce uma influência muito grande sobre todo o território japonês, quanto também próximo das áreas vizinhas aí. É um eixo dinâmico de expansão metropolitana, ou seja, onde as cidades entram em processo de conurbação, ou seja, do encontro de cidades menores com cidades maiores, cidades médias com cidades grandes, formando um eixo aí de grande densidade, né, de decisões políticas, de concentração também de riqueza, né? Podemos observar que esses pontinhos pretos aí, ó, eles mudam de tamanho, né? Ou seja, a aglomeração conforme o número de habitantes. A gente percebe que essas menorzinhas estão entre 350 e 499 mil habitantes. E essas maiores aqui são as chamadas consideradas cidades mundiais e globais, né? Que aí se destaca Tóquio como a principal dela aí, ó. E as outras que são cidades menores, mas também que exercem uma importância muito grande, porque elas estão dentro do eixo aí que forma essa megalópole. Nas cores, nós podemos verificar também que a megalópole inicial se iniciou aqui no entorno de Tóquio. Devido à grande influência que Tóquio exerce, ela acaba exercendo ali, né, o crescimento das demais cidades menores em direção a ele, ao ponto de criar uma conurbação e formar uma região metropolitana. E assim, sucessivamente, sobre as demais cidades vizinhas aí, ó. Então, nós percebemos que essa área mais escura é a megalópole inicial, a área mais alaranjada, de um tom um pouquinho mais claro aqui, ó, a expansão da megalópole dela conforme vai crescendo a sua influência, né, até a área muito urbanizada, mas já um pouquinho já afastada para o sul aqui, mas que também está dentro do eixo aí que é considerado dentro da área de influência da megalópole. Com relação ao crescimento populacional japonês, existem três projeções que são feitas pelo Japão até para o ano 2100. Na projeção alta, que vai dizer que tem acredita que essa população pode crescer e mudar em vez de estar só diminuindo, ela faz uma projeção para o ano de 2100, onde essa população pode chegar em torno aí de
140 milhões de pessoas. Isso numa perspectiva, né, bem assim animadora, né? Agora, uma projeção média, ela diz que essa população pode estar aí, ó, em torno aí, ó, de cerca de 89 milhões de pessoas. Mas uma projeção mais pessimista diz que pode acontecer o contrário. Essa projeção japonesa aqui, né, a população pode diminuir ainda mais, que já está vindo diminuindo nos últimos anos aí, e chegar aí próximo de 2100 aí, ó, com uma população bem inferior a 60, né, milhões de pessoas aí, ó. Uma coisa é certa, né? A população japonesa vem envelhecendo, assim como vem ocorrendo na Europa e em outras regiões da Ásia, como é o caso da Rússia, o Japão também passa por esse processo de envelhecimento populacional, né? O que quase não se renova, e nós podemos observar no gráfico aqui, ó. Aqui no gráfico nós podemos verificar, ó, a população de 15 a 64 anos, que é a população adulta, aí, ó, ela vem diminuindo. Principalmente, ó, no pico de 2000 para 2020 e a tendência para 2040. Em consequência da diminuição da população adulta, nós observamos aqui, ó, o aumento da população idosa acima de 65 anos. Paralelo a esse crescimento populacional da população idosa, nós observamos duas coisas: a diminuição da população adulta e, consequentemente, a diminuição da população abaixo de 14 anos. Então, isso resulta diretamente na dinâmica populacional. Verificamos o envelhecimento da população em detrimento da diminuição da população adulta produtiva, a PEA, a população economicamente ativa, e do número de criança, que é aquela que renova a PEA. Com relação à expectativa de vida no Japão, ela possui uma das mais elevadas expectativas de vida do mundo, ou seja, acima de 84 anos, em média. A população é bastante homogênea do ponto de vista étnico, com cerca de 98,5% de japoneses ou Yamatos e apenas 1,5% de outros grupos étnicos que constituem ali a base étnica da sociedade japonesa. Claro, incluídos nesse meio também os grupos indígenas naturais do Japão, como os Ainus e os Ryukyuan, que são grupos bem menores, mas que estão ali constituindo a base da sociedade japonesa. Esse grupo de população, eles professam, na realidade, a religião deles, vamos dizer assim, né, predominante lá é o shintoísmo e o budismo. A restauração Meiji, que ocorreu entre 1868 e 1912, foi um marco nas mudanças históricas do Japão. Isso encerrou, ou seja, acabou com o período do feudalismo, ou seja, acabou com os shoguns, devolveu o poder centralizado ao imperador. Iniciou-se nesse período, então, um desenvolvimento industrial baseado no modelo capitalista de produção. A restauração Meiji provocou uma rápida modernização e industrialização do Japão. Isso levou o Japão a buscar novas fontes de matéria-prima e mercado consumidor. O Japão então se torna uma potência industrializada nessa região asiática e lançou-se às conquistas imperiais na Ásia, passando a competir com as potências europeias e tomada de territórios e formação de colônias próximas de sua área de influência. Esse movimento expansionismo baseado no nacionalismo e ideais imperialistas levou o Japão a participar da Segunda Guerra Mundial, lado dos países que formaram o eixo, como a Alemanha e a Itália fascista. Com a rendição do Japão no término da Segunda Guerra Mundial, o Império Nipônico foi obrigado a se desmilitarizar e a dissolver o Zaibatsu, o maior conglomerado já montado no Japão, que era a união de grandes famílias poderosas, como a Mitsubishi, Toyota, Honda, Kawasaki, que eram grandes famílias ou famílias poderosas que formavam esse conglomerado econômico.
Terminada a Segunda Guerra Mundial, a economia japonesa encontrava-se arrasada e precisou de ajuda econômica. Nesse período, ainda no início já da Guerra Fria, né, foi criado o chamado Plano Colombo, um plano parecido com o Plano Marshall de reconstrução da Europa, que investiu bilhões na reconstrução da economia japonesa. Além disso, outros fatores também contribuíram para retomar o desenvolvimento do país. Nós podemos citar a mão de obra abundante para a indústria, longas jornadas de trabalho, em média aí 43 horas semanais de trabalho, e também a fidelidade dos trabalhadores à empresa, e também a aplicação maciça das verbas na educação. Ou seja, o Japão é desmilitarizado, não tinha gasto agora com militar, exceto com a Guarda Nacional. Ou seja, essa Guarda Nacional apenas para manter a ordem interna. Acabou Marinha, Exército e Aeronáutica, o que sobrava verbas para ser investido na educação. Ocorre nesse período, então, um aprimoramento das novas tecnologias japonesas. Atualmente, as empresas japonesas formam um verdadeiro império industrial em torno do planeta, empregando milhares de pessoas e atuam praticamente em todo o planeta. O grande crescimento econômico que ocorreu no Japão após a Segunda Guerra Mundial levou muitos economistas a afirmar que o Japão passava por um período de milagre econômico. Com o retorno das grandes corporações, deu-se novamente uma integração do Estado entre o poder político e o poder econômico. Mas tem um problema. O Japão é um arquipélago formado, como nós falamos, né, por milhares de ilhas, mas somente 4 grandes ilhas, Honshu, Hokkaido, Shikoku e Kyushu, formam, vamos dizer assim, as áreas de ocupação japonesa. O Japão não tem matéria-prima para suprir a sua necessidade industrial. Por isso, como nós vimos lá atrás na megalópole, as indústrias japonesas se localizam dentro das áreas mais urbanizadas, próximo do litoral, próximo também dos portos, porque isso facilita a diminuir o custo da produção, porque grande parte de sua matéria-prima utilizada vem de fora de outros países. A indústria japonesa, como nós já dissemos aqui, ela se localiza próximo do litoral. Nas imagens que nós passamos aí, praticamente vocês viram, né? A indústria japonesa ela é responsável hoje por 40% do PIB do país, né? E vem crescendo isso praticamente anualmente, né? Emprega mais de 34% da população ativa do Japão. E nesse conjunto se destaca algumas indústrias, como as indústrias de manufaturados e de tecnologia avançada, equipamentos pesado e elétrico, veículos e motores, equipamento eletrônico, né, e telecomunicações também. O Japão se sobressai muito nesse campo de eletrônica e máquinas e ferramentas também, né? Também se destacam em sistema de produção, locomotivas, equipamentos de transportes, estaleiros, produtos químicos, produtos têxtil, alimentos processados e indústria de precisão. Na competitividade global, mantém-se parceria com vários países do mundo, mas sobressai a parceria econômica com os Estados Unidos, com a China, com a Europa Ocidental e com toda a região do Sudeste Asiático. Bom, pessoal, nosso segundo capítulo nós terminamos por aqui, então até o nosso próximo. Até mais.